Então, vocês já me conhecem, eu sou uma das professoras do curso de odontologia hospitalar, e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, eles surgiram na Inglaterra em 1967, com a fundação do hospital, o Hospital, St. Christopher's Hospital, em Londres, por Cicely Saunders. Vocês vão ouvir falar em cuidados paliativos, vocês praticamente vão associar a esse nome, Cicely Saunders. Ela foi uma das precursoras dos cuidados paliativos. A formação dela, ela fez uma formação de enfermagem, ela teve uma formação de enfermagem, assistente social e, por último, medicina, porque ela via nos pacientes terminais uma necessidade de um cuidado maior para esse paciente. E uma das coisas que ela falava era que se ainda existe vida, todo cuidado deve ser adotado para aquele paciente, e todas as tentativas de mantê-lo com qualidade ainda, sem dor, amenizando o sofrimento, todas essas tentativas seriam válidas. Então, Cicely Saunders dizia que você é importante porque você é você. E você é importante até o fim da sua vida. Faremos todo o possível, não só para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para fazer você viver até o momento de morrer. Então, é um outro enfoque que se dá à morte, né? Todos nós sabemos que um dia vamos morrer, mas como que isso se dará, não sabemos. E às vezes a doença vem nesse término de vida, né? Então, isso de ajudar a morrer em paz, é esse cuidado, né? Por isso o cuidado paliativo, para dar um pouquinho de paz, um pouquinho de acolhimento, de tranquilidade para aquele paciente, que os recursos da medicina já se esgotaram e não há mais o que fazer, a doença venceu, vamos dizer assim, e, e você vai confortar aquele paciente de alguma maneira, né? Então, ele está vivo, então a gente vai fazer ele viver até o momento que ele vai morrer e vai morrer em paz. É esse o conforto, é essa a ideia que ela tinha desse cuidado com os pacientes terminais. E ela trabalhou a vida dela toda em relação a isso. E foi a fundadora desse hospice que eu citei agora há pouco. Todo voltado, esse hospice era como se fosse um albergue que abrigava os pacientes terminais. E hoje, os cuidados paliativos já estão bem mais avançados, já há o cuidado já é feito multidisciplinar, com várias especialidades atuando nesse paciente, mas naquela época, quando ela começou, o que ela queria mesmo era dar esse conforto para o paciente, né? Esse alento, um acolhimento ao paciente, que muitas vezes não tem familiar, ou a própria família se afasta, e vai estar ali sozinho, né? E dá um conforto ao paciente. Essa era a ideia de Cicely. Vocês já ouviram falar de cuidados paliativos? Conhecem alguém que tenha recebido esses cuidados? Conhece alguma unidade de cuidado paliativo? Acha importante o investimento na área? Acha que os cuidados paliativos podem ser uma alternativa à eutanásia? Essas perguntinhas que eu coloquei aqui é para a gente pensar, ou
teve notícia ou alguém próximo e que chegou a este estágio terminal e que já não havia mais nada para se fazer por aquele paciente dentro da medicina, né, já ouviu falar disso, acha importante isso, e eu estou aqui agora para falar um pouquinho sobre esses cuidados. Relativamente, ele é novo, né, porque ele está, por exemplo, aqui na Casa de Saúde Santa Marcelina, ele está se consolidando agora, né. Então agora a gente tem uma área, um quarto, uma unidade, na verdade, né, que cuida com leitos, com cuidados dos cuidados paliativos daqueles pacientes. Então, os pacientes terminais têm já um local, uma unidade em que ficam lá os pacientes de cuidados paliativos. Tem um médico que supervisiona isso. Tem agora a inserção das especialidades para que todos possam acompanhar aqueles pacientes, mas eu falo relativamente novo, porque, por exemplo, aqui é recente isso, né. Então essa ideia de cuidados paliativos está sendo internacionalmente já é consolidada, já está na Organização Mundial de Saúde, mas, aos pouquinhos é que vai sendo consolidada de fato, né, vai existindo, vai tomando uma forma física, é isso que eu quero dizer. Então essas perguntinhas aqui é para vocês pensarem, principalmente esse investimento na área, ou uma alternativa para a eutanásia, por exemplo. O que vocês pensam disso? Tá aqui, essas perguntinhas estão aqui só para estimular um pouquinho aí para vocês pensarem. Hoje em dia, como que se morre? Então, morte súbita, que são as mortes de acidentes, equivalem a 10%, e a doença crônica e prolongada, 90%. Então, a gente sabe que a pirâmide, né, populacional está invertendo, hoje vive-se mais, então a população de pacientes idosos cresce, e aí eles têm, o que ocorre é uma doença crônica, e eles vivem mais, mas com aquela comorbidade, e é prolongado isso, né, então morre-se 90% de uma doença crônica. E quem que gosta de receber uma má notícia sobre a sua saúde? Quem quer abrir esse envelope? Ninguém quer abrir esse envelope, né, receber uma notícia ali numa idade, não está ligado só, os cuidados paliativos não estão ligados só ao idoso, a qualquer fase da vida você pode receber uma notícia de que você tem uma doença, e ela é uma doença que, pela gravidade, pode ser tentar um tratamento, mas pela gravidade às vezes não vai conseguir, ou que tem uma sobrevida curta, ou já está muito avançado, ninguém quer receber essa notícia, né. Os cuidados paliativos, eles abrangem todos esses pacientes, mas ninguém quer saber que tem uma doença e que seu tempo de vida está ali marcado, né, mas isso acontece. Então, os princípios dos cuidados paliativos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, em conceito definido em 1990 e atualizado em 2002, cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e dos demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então,
a falei relativamente recente, porque, ó, foi definido em 1990 e atualizado em 2002. E como eu tinha falado anteriormente aqui nesse slide aqui, olha aqui, ó, ela surge com essa ideia dos cuidados paliativos, a Cicely, em 1967. Então ela já fazia isso, né, e a importância se consolidou em 1990 e tem uma atualização de 2002. Então está aqui, completinho, né, consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente. E a gente não pode falar só do paciente, a gente tem que falar do entorno dele, né, dos familiares. Que ele vai ter uma doença que está ameaçando a vida dele, e a gente vai prevenir e aliviar o sofrimento, com uma identificação precoce, uma avaliação impecável e tratamento de dor e dos demais sintomas físicos. Só que não tem só os sintomas físicos, né? Tem os sociais também, os psicológicos e os espirituais. Então, acho que é uma definição que abrange tudo isso, o cuidado paliativo abrange tudo isso, e está bem especificado aqui nessa atualização. Agora, então, vamos falar sobre os cuidados paliativos. Inicialmente, eles foram pensados para o tratamento oncológico, mas hoje, como eu falei agora há pouco, ele engloba qualquer doença que ameace a vida, por ser progressiva e mesmo ou até mesmo incurável. Então, as doenças progressivas que têm um prognóstico que pré-estabelecido, já que não é um prognóstico bom, também ali na frente a gente já vai poder visualizar um cuidado paliativo para aquele paciente. E as doenças que são incuráveis ou que chegam a uma certa evolução que já não há mais como tratar aquela doença.